84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na qual estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, que onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter filho no coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, do céu fogo e muito furor, ouviu Elias minha voz do eterno, voz do amor. Sou eu aquele, o grande estou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai, pede dos dons celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, a todos a paz do Senhor. Amém. Como é bom estarmos na presença do Senhor, nosso Deus. Queridos, quero compartilhar uma palavra com você, meu irmão, com você, minha irmã, da parte de Deus, essa palavra, que está registrado na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, segunda carta do Reis, ou melhor, segundo livro do Reis, capítulo de número 7, e o versículo de número 24 a seguir. Passo a ler. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército
e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento começou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade, socorro. O rei respondeu: se o senhor não a socorrer, como poderei eu ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uva? Contudo, ele perguntou: qual o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo junto ao fogo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado uma mensagem à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do rei que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança? Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, haverá tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abra com porta no céu, isso jamais poderia acontecer. Mas Eliseu o advertiu, dizendo: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Querido, foi até uma leitura um pouco extensa, mas se você me acompanhou, deu para entender o que estava acontecendo. A Bíblia mostra que houve uma época em que o rei, por nome Ben-Hadad, ele pega todo o seu exército e cerca o seu exército em volta de uma cidade chamada Samaria. E a partir do momento que aquele povo estão ali cercado, a Bíblia diz que isso durou muitos dias. Sabemos que hoje nós estamos passando por momentos difíceis. Todas as mensagens que nós temos recebido nesses últimos dias, todos falam do mesmo assunto. Até eu entendo como uma mensagem dos céus para nossas vidas, para que nós venhamos acordar e despertar do sono que nós estávamos dormindo sem perceber. Essa é a grande verdade. E muitos pregadores têm pregado mensagens que, querendo ou não, volta ao cerco dessa epidemia. E quando eu li esse texto na palavra de Deus, pensando em uma mensagem para trazer ao seu coração, eu lembrei mais uma vez dessa epidemia. E quando eu vi que Ben-Hadad, ele cerca a cidade de Samaria, veja bem que não era um vírus, era um rei que havia cercado a cidade de Samaria. E ele cercou a cidade de Samaria de uma tal maneira que quem estava dentro não podiam sair,
e quem estavam fora não podiam entrar. E a Bíblia mostra que começou aquele povo de Samaria, porque estavam trancafiados, a padecer uma grande epidemia na época. Mas não era epidemia de enfermidade, era fome, porque não entrava mais comida, o povo não podia mais plantar, porque estavam cercados com aquele exército de bem-andade. E mostra-nos a Bíblia alguma situação que estavam acontecendo naquela época, e o rei daquela cidade de Samaria nada podia fazer a favor do povo que estava dentro do muro. Nada podia fazer o governante que estava naquela região. Nada podia fazer o comandante que estava ao seu lado. Tanto que a própria Bíblia mostra que um dos capitães, em cuja mão o rei se encostava, chegou a dizer que a fome era tão intensa que mesmo se Deus abrisse uma janela nos céus, não teria alimento para matar a fome de tanta gente. Então nada aquele povo podiam fazer. E o que eu acho interessante, meu amigo, meu irmão, é que uma coisa me chamou a atenção nesta palavra quando eu li. A Bíblia mostra que o profeta Eliseu, o servo do Senhor que profetizava, o servo do Senhor que pregava aquela região, o servo do Senhor que havia feito vários milagres, ao invés de estarem proclamando a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles estavam sentados, o Eliseu estava sentado junto com demais autoridades de Israel. Ou seja, parece aparentemente que eles não estavam fazendo nada para resolver a situação do povo de Samaria, que era matar a fome, que era tirar aquela epidemia que estava assolando o povo de Israel. Às vezes há momentos que a igreja para, às vezes há momentos que pastores param, às vezes há momentos que os pregadores param de pregar, mas eu quero dizer um momento, neste momento que estamos passando, não é momento de nós pararmos de pregar a palavra, não é momento de nós ficarmos sentados como ficou Eliseu e os servos do Senhor que estavam naquela região. É momento de nós nos levantarmos, nos darmos a mão e clamarmos ao Senhor. A Bíblia diz, e verdade é, que se nós clamarmos ao Senhor, Ele sara a nossa terra. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele manda pão e pão com abundância. Se o povo de Israel estava passando por aquela grande fome, se aquele povo em Samaria estavam passando por aquela grande epidemia, só tem um motivo para isso: eles não clamavam ao Senhor, eles não buscaram ao Senhor nessa época de crise. Louvado seja o nome do Senhor. Claro, não é uma crítica contra o profeta Eliseu, mas é um alerta para nossas vidas. Em tempos de crise jamais devemos ficar sentados, em tempos de crise jamais devemos ficar parado, prostrado. Nós temos que buscar uma solução, e a solução está no Senhor que fez os céus e a terra. O salmista Davi, ele escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada. Ele estava passando um momento turbulento, quem sabe até um momento como esse, mas chega um momento na sua vida que ele diz: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo, através do Espírito Santo, tem a resposta, e ele escreve para nós a resposta nesse cântico, nesse Salmo 121. Ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o seu socorro, meu irmão, ele vem do Senhor. O seu socorro, minha irmã, ele vem do Senhor, mas você precisa clamar. Eleva os meus olhos para o monte, isso quer dizer, eu olho para lá e clamo. De onde é que vai vir o socorro? O teu socorro vem do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia mostra, meus irmãos, irmãs, nesse texto que nós lemos, uma situação atípica. A Bíblia diz que quando duas mulheres, elas tiveram um filho cada uma, e a fome era tão grande que elas entraram em uma concordância. Se você ler o texto, você vai perceber isso. Uma concordou que hoje elas cozeriam o filho de uma e elas se alimentavam do seu próprio filho. E quando terminasse aquela alimentação, comendo a carne do seu próprio filho, elas cozinhariam o filho da outra e comeriam também para matar a sua fome. Para você ver, meu irmão e minha irmã, a situação que aquele povo se encontrava. Aí chega um momento que elas clamam, e ao invés dela clamar a Deus, elas começam a clamar ao rei, pedindo que o rei o ajudasse, pedindo que o rei a socorra. Quem sabe o seu clamor na hora de você clamar
clamar nessa situação, a fonte do seu clamor tem sido os homens. Quem sabe a fonte que você está clamando é uma fonte diferente. Quem sabe que você já orou por uma situação que você está passando, ou passou e não houve ajuda. Quem sabe é porque você está clamando para a pessoa errada, você está clamando para a fonte errada, porque o profeta Jeremias, ele escreveu em sua palavra, profetizando, ele disse: clamas a mim e responder-te-ei. Isso é a palavra do Senhor que Jeremias profetizou. Louvado seja o nome de Jesus. Então clame ao Senhor, ao invés de clamar ao rei. Clame ao Senhor, ao invés de clamar ao homem. Clame ao Senhor. A Bíblia diz: busca ao Senhor enquanto se pode achar. E em outro texto, o próprio Senhor, usando a boca do profeta, ele disse: buscar-me-ei, e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para o texto bíblico, a Bíblia diz que aquele rei, olhando aquela situação, ele não podia ajudar nem a mulher de um lado, nem a mulher do outro lado. Então ele rasga as suas vestes e ele faz um juramento de acabar naquele mesmo dia com a vida do profeta. Amigo, meu irmão, minha irmã, não adianta se preocupar dessa maneira, a ponto de querer, quem sabe, arrancar os cabelos, quem sabe querendo até fechar a cabana, chutar o balde, como diz alguns, jogar a toalha. Não adianta você ficar nervoso. Há situações que você tem que enfrentar de frente, há situações que você tem que ir avante, há situações que você tem que levantar e tomar uma atitude de clamar ao Senhor. Há situações que não é para o homem resolver, há situações que não é para o rei resolver, não é para o governante resolver, mas é o Senhor que vai entrar na sua causa, é o Senhor que pelejará por você. A Bíblia diz que quando o povo de Israel queriam sair do Egito, houve pelejas e mais peleja, e por fim, lá na frente, a Bíblia Sagrada diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele rei manda uma mensagem para o profeta de Deus, o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que quando Eliseu estava sentado em sua casa com os servos do Senhor, com as autoridades de Israel, o Senhor, ali onde ele estava sentado, revela uma palavra. E a palavra que o Senhor revelou para ele foi a seguinte palavra: Eliseu, o rei está vindo aí e ele tem uma promessa de ainda hoje acabar com a sua vida. Porém, o Senhor ainda disse a ele uma palavra: amanhã a estas horas haverá alimento em Israel. Amanhã a estas horas Samaria vai poder se alimentar, o povo vai poder se alimentar, porque o Senhor estava falando para ele que eliminaria a fome daquele povo. E a Bíblia Sagrada mostra que quando o servo do rei, juntamente com o rei, chega, Eliseu profetiza aquilo que Deus falou ao seu coração. E quando ele profetiza, um dos homens, que era o capitão, disse: ainda que Deus abrisse uma janela nos céus, não teria alimento para tanta gente, não teria alimento para esse povo. Meu irmão, não duvide do poder de Deus. Não duvide daquilo que o Senhor pode fazer. Ele fez no passado. A Bíblia diz que durante 40 anos no deserto, em pleno deserto, Deus cuidou do seu povo, quase aproximadamente 3 milhões de pessoas. Deus cuidou dele com comida, com alimentação, não deixou nenhum deles passar necessidade, não deixou nenhum deles passar fome. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, aquele Deus que alimentou o povo no deserto. Ele pode prover o alimento para a sua casa, o alimento para a sua família. Ele pode, ele tem o poder. Louvado seja o nome de Jesus. Veja bem o que aconteceu. Deus, irmãos, ele é surpreendente. Às vezes, quem sabe você fica esperando ajuda do governo, quem sabe você fica esperando ajuda de algum político, de alguém que tem uma condição financeira elevada, quem sabe que você fica esperando ajuda dos homens finitos, dos homens que são falhos. Porém, a Bíblia Sagrada mostra, e eu fico muito feliz quando eu leio um texto como esse. A Bíblia mostra, irmãos, lá no livro de 1 Coríntios,
que Deus, Ele usa as coisas que não são para confundir as que são, Ele usa as coisas fracas para confundir as coisas fortes, Ele usa as coisas que não têm sabedoria para confundir aqueles que têm sabedoria. E nesse momento, veja o que estava acontecendo. O povo daquela cidade chamada Samaria, eles estavam trancafiados, ninguém entrava, ninguém saía, e todos estavam dentro da cidade morrendo de fome, e o povo estava acomodado naquela situação. Como falamos, nós não vimos o povo clamar, nós não vimos o povo pedir a Deus, nós não vimos o povo pedir por socorro. Estavam todos em suas casas, sem se acomodar com nada. Porém, do lado de fora daquela cidade, haviam 4 homens, e aqueles 4 homens eram homens que a sociedade já estava rejeitando. Aqueles 4 homens, eles não poderiam entrar naquela cidade de Samaria. Aqueles 4 homens também não podiam entrar na cidade onde estava o povo do rei com piedade. Ele não podia entrar ali também. Eles não podiam nem sair daquela região onde eles estavam. Por quê? Por causa da sua condição. Eles eram pessoas excluídas da sociedade. Eles tinham uma enfermidade chamada lepra, e aquela lepra fazia com que eles não pudessem entrar e nem ter contato social. Porém, naquele momento, aqueles 4 homens, eles tiveram, meus irmãos, minhas irmãs, eles tiveram uma ideia. Eles tiveram um pensamento, e o pensamento dele foi o seguinte pensamento: olha, se nós continuarmos aqui fora da cidade, nós vamos morrer de fome, porque não tem alimento. Se nós entrarmos também dentro da cidade, nós vamos também morrer de fome, ou eles vão nos matar ou nos expulsar de lá. Então, de qualquer jeito, nós vamos morrer. Então, um deles teve uma ideia e disse: então vamos fazer o seguinte: se a gente ficar aqui, vamos morrer. Se entrarmos lá, vamos morrer. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos até a próxima cidade, e quando chegarmos lá, nós vamos nos render aos exércitos daquela cidade. E quando nós nos render, se ele matar-nos, nós morreremos. Porém, se ele não nos matar, eles vão nos dar alimento. Irmão, que ideia brilhante, que ideia linda, genial. Às vezes Deus, ele tem dado uma ideia, e às vezes o homem pensa que essa ideia vem dele próprio. Porém, a Bíblia Sagrada nos mostra que o mesmo Deus que fez o homem é o mesmo Deus que fala ao coração, é o mesmo Deus que dá capacidade, é o mesmo Deus que fala de diversas maneiras. Então eu não tenho dúvida de que Deus, a partir do momento que Eliseu profetiza, dizendo que amanhã vai ter comida, Deus já estava procurando aqueles 4 homens para usar. Eu não sei qual é a sua condição nesta manhã, nesta noite. Eu não sei se você é pequeno, se você é grande. Eu não sei se vocês são 2, 3 ou 4, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus não quer usar a maioria, Deus quer usar você, meu irmão, Deus quer usar você, minha irmã. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, minhas irmãs, que aqueles homens, depois que ele recebe esta inspiração divina, e para essa inspiração não podemos dizer uma outra coisa a não ser Deus que inspirou aqueles homens a tomar tal decisão, a tomar tal ideia. E a Bíblia diz que aqueles homens se levantam e eles vão